Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é domingo, dia 9 de julho de 2023. E o tema que estudaremos a nossa lição será Oração e Ações de Graça. Texto que serve como base para o nosso estudo, Efésios, no capítulo 1, versos 15 em diante, que vai dizer o seguinte para a gente. Desde que eu soube da sua fé no Senhor Jesus e no seu amor pelo seu povo santo e de toda parte, não deixo de agradecer a Deus por vocês. Em minhas orações, peço que Deus, o Pai glorioso do nosso Senhor Jesus Cristo, lhes dê sabedoria espiritual e entendimento para que cresçam no conhecimento dele. Oro para que o seu coração seja iluminado, a fim de que compreendam a esperança concedida àqueles que ele chamou, a rica e gloriosa esperança que ele deu ao seu povo santo. Também oro para que entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco, aqueles que cremos. É o mesmo poder grandioso que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos e o fez sentar-se no lugar de honra à direita de Deus nos domínios celestiais. Agora, ele está muito acima de qualquer governante, autoridade, poder, líder ou qualquer outro nome, não apenas nesse mundo, mas também no futuro. Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e o fez cabeça de tudo para o bem da igreja. E a igreja é seu corpo. Ela é preenchida e completada por Cristo, que enche consigo mesmo todas as coisas em toda a parte. Antes que nós tenhamos a oportunidade de nos aprofundar um pouco mais no estudo de hoje, eu gostaria de agradecer muito a você que faz parte da nossa comunidade. Eu estudo a lição com o pastor Samuel Camilo, a você que tem enviado para cá os seus pedidos de oração. Dezenas de pedidos todos os dias chegam até nós. Nós temos orado por eles. E agradeço também àqueles que têm orado por esses mesmos pedidos. Louvado seja Deus por isso. E ao mesmo tempo, quero agradecer àqueles que estão inscritos no canal, aqueles que têm compartilhado esse vídeo com outras pessoas, aqueles que têm deixado aí o seu like. Tudo isso é um recado que a gente envia para o YouTube, mencionando que esses vídeos são relevantes para as pessoas. Então, essa plataforma oferece esse vídeo para mais pessoas e conseguimos chegar mais longe do que aquilo que imaginamos. Mas eu quero, nesse momento, convidá-lo para orar comigo, por todos os pedidos que foram aqui enviados, bem como por aqueles que estão lá no nosso coração. Junte-se a mim. Obrigado, Pai, porque sabemos que todo o poder e autoridade foram concedidas a Jesus Cristo e que, através dele, absolutamente tudo aquilo que acontece no nosso planeta é dirigido por ele. Sem a sua vontade, absolutamente nada acontece aqui. Por isso, colocamos também nossa vida nas mãos do Senhor Jesus, pedindo que, através dele, cada um dos nossos pedidos, cada uma das nossas lutas, possam receber uma resposta. Acreditamos no teu poder e acreditamos no teu amor. Por isso, nos submetemos a ti. Ao mesmo tempo, pedimos que o Espírito Santo de Deus possa falar conosco através do estudo da lição de hoje. Pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Quando você olha para essa parte específica daquilo que é a narrativa que o apóstolo Paulo está fazendo da carta aos Efésios, depois de mencionar que o Pai havia pensado neles mesmo antes que eles sequer soubessem da existência do Pai, depois de ter mencionado, entre outras coisas, que cada um dos Efésios, apesar de terem passado por uma experiência onde estavam envolvidos com o pecado, foram alcançados pela graça maravilhosa de Cristo Jesus. Logo depois de mencionar o poder maravilhoso que há em Cristo Jesus, Paulo vai dizer para eles, ou vai explicar para eles, que eles são o foco das orações que ele tem feito por eles. Esse aspecto por si só já tem que chamar a nossa atenção. Quem é que deveria estar orando por quem? Essa é a grande pergunta. O apóstolo Paulo estava preso em Roma. A igreja deveria estar clamando por ele, mas a igreja, por sua vez, está se esfriando na fé, porque estão olhando para os sofrimentos de Paulo e estão se perguntando se Deus realmente se preocupa com a igreja e com as pessoas. E Paulo, que é o prisioneiro de Cristo Jesus, que está em prisão domiciliar, é bem verdade, mas além de estar escrevendo uma carta para firmar os efésios na fé, ele, ao mesmo tempo, vai orar por eles.
Que tipo de oração você faria se fosse Paulo? Senhor Deus, esse povo que eu fui lá e preguei o evangelho para eles, esse pessoal está longe do teu caminho. Senhor, vai lá e visita esse povo, bota sofrimento no caminho deles, para eles poderem voltar para ti, ainda que seja pela dor. Eu vejo às vezes alguns cristãos orarem, e eu digo para vocês, eu às vezes chego à conclusão de que tem uns crentes aí que são meio feiticeiros. Só pode ser, porque ficam rogando praga sobre os outros enquanto estão orando. Senhor, vai lá e leva sofrimento para aquela vida, para que, quem sabe, no meio do sofrimento ele volte. Será que não era isso que Paulo devia estar dizendo aqui? Paulo está fazendo exatamente o oposto. Paulo está dizendo, Senhor, eu quero agradecer ao Senhor, porque um dia o Senhor alcançou aquelas pessoas. Eu quero agradecer pelo que o Senhor fez e ao mesmo tempo pelo que o Senhor fará, porque eu sei que o Senhor tem poder, o Senhor tem autoridade. A gente sabe disso porque Cristo Jesus ressuscitou dos mortos. A gente sabe disso porque Cristo Jesus está sentado à direita do Poderoso. A gente sabe disso porque Cristo Jesus dirige o universo todo. A gente sabe disso porque Cristo é o cabeça da igreja e através da igreja ele continua agindo. Você percebe Paulo, ao invés de ficar apontando o dedo para as pessoas e apontando os pecados e as fraquezas das pessoas, Paulo ele vai exaltar o nome de Deus e vai agradecer a Deus pelo que ele já fez. Talvez você vai olhar e vai dizer, mas pastor, será que Paulo estava certo nesse ponto? Será que não era melhor que ele começasse agora a apontar os erros daquelas pessoas? Eu às vezes paro para poder pensar, e com isso eu não estou criticando a igreja, muito pelo contrário. Mas às vezes, com aquele zelo desmedido, nós matamos o pecador para poder tentar eliminar o pecado. A gente olha para o pecador e fala, é melhor tirar o pecador da nossa comunidade para que o pecado também deixe a nossa comunidade. A gente não vê isso em Jesus. Enquanto ele esteve aqui na terra, ele era amigo dos pecadores. Comia com eles, andava com eles, dormia na mesma casa que eles, para que através da sua postura e do seu poder, aquelas vidas pudessem ser transformadas. Mas hoje parece que as coisas acabaram se modificando. E eu vejo às vezes um ódio desmedido por aqueles que estão em pecado, estão vivendo longe dos princípios do Senhor Deus. Nós estamos vivendo numa sociedade do ódio nesse momento. Uma sociedade que está completamente polarizada. Polarizada por causa das questões ligadas à política, polarizada por causa de assuntos ligados à religião. Qualquer coisa hoje na nossa sociedade é motivo para polarizar, para colocar pessoas umas contra as outras. Às vezes a gente vai para as redes sociais e eu tenho, às vezes, eu não tenho muito tempo para poder estar navegando pela internet, mas quando eu passo, às vezes, pelas redes sociais, e eu só sigo o povo santo do Senhor Deus, no Instagram, por exemplo. E às vezes eu vejo umas postagens que eu falo, isso aqui não é de Deus, não. Meu Pai do céu, esse povo aqui não é adventista do sétimo dia, não pode. Esse povo não é cristão. Às vezes apontando o pecado dos outros, indo para a rede social para poder colocar de forma pública aquilo que são os erros dos outros. Quando Cristo Jesus disse que se o seu irmão pecar contra ti, vai só você e ele, troca uma ideia com ele. Porque se ele te ouvir, você ganhou o irmão. E se não der certo, leva uma pessoa junto com você que também se preocupe com o outro. E se não der certo, aí você leva o caso para a igreja poder trabalhar. Mas é para a igreja. Paulo está olhando para um povo que está falhando com Deus. Mas você só vê Paulo glorificando a Deus pelo que ele já fez no passado. Por que ele está fazendo isso? Por uma razão simples. Eu gosto de pensar naquilo que foi a experiência da Sra. White. A Sra. White, já ali em 1915, quando ela estava prestes a dar os seus últimos passos aqui nessa vida, estava sentindo já a proximidade da sua morte, ela vai escrever a respeito daquilo que era a experiência dela com Deus e com a igreja. Muitas pessoas na igreja tinham falhado com ela. Só para você poder ter uma ideia, quando ela começou a enviar algumas das suas mensagens para alguns líderes da igreja, a igreja falou, bom, vamos fazer o seguinte, vamos mandar ela para uma viagem missionária, para bem longe. Aí mandaram ela lá para a Austrália, porque naquela época as cartas demoravam 3 meses para poder chegar na América.
Mas daí com 3 meses de antecedência, o Senhor Deus falava para ela, escreve um negócio que eu vou te mostrar. E ela escrevia uma carta para um determinado líder, e foram poucas as vezes que essas cartas chegavam exatamente quando aquele povo estava se reunindo para tomar alguma decisão. Daí na carta ela falava, o Senhor Deus me mostrou que vocês estão reunidos para poder fazer um negócio aí, hein? E ó, se vocês seguirem nessa direção, a mão de Deus vai pesar sobre vocês. Eu esperava que essa mulher, quando ela tivesse agora para poder morrer, que ela falasse, pois é, tem muita coisa boa na igreja, mas tem muita coisa ruim na igreja, hein? Ela olha e ela vai dizer assim, nada temos a temer em relação ao futuro, a menos que nos esqueçamos da forma como o Senhor Deus nos guiou até o presente momento. Ou seja, ela está dizendo, nós não precisamos temer o futuro se a gente der uma olhadinha para trás e ver o que Deus já fez. É isso que Paulo está fazendo aqui. Ao invés de Paulo estar olhando para os desafios que a igreja de Éfeso estava enfrentando e que enfrentaria, Paulo olha para os momentos em que o Senhor Deus guiou os Efésios. Eu tenho certeza absoluta que enquanto Paulo está escrevendo isso, ele está lembrando das coisas grandiosas que Deus havia feito quando aquele povo que estava envolvido dentro do paganismo, eles começaram a se apaixonar pelo Senhor Jesus. Eu imagino Paulo pensando naqueles momentos em que os livros de feitiçaria foram trazidos para ele em praça pública e eram ali queimados. Nas grandes histórias de conversão, de cura que aconteceram naquele lugar. E quando ele pensa no que Deus fez no passado, ele glorifica o nome de Deus. Você sabe por que tem muito crente com o coração estragado hoje? Com muito ódio no coração? Eu digo a você o porquê. Porque tem muita gente que está deixando de olhar para o que Deus fez no passado. Como é que eu olho para aquilo que Deus fez no passado? Amigão, é o seguinte, ó, não tem como inventar a roda de novo, ela já foi inventada. A gente tem que olhar para esse livro aqui, ó, quando você olha para a Bíblia e você vai para ela e você lê aquilo que Deus fez no passado, esses feitos do Senhor no passado te enchem de fé e de esperança para você encarar os desafios do presente e do futuro. Mas daí o povo de Deus fala, não tem tempo para poder ir para a Bíblia. Mas não falta tempo para ir para a rede social. Não falta tempo para poder ir para a internet. Não falta tempo para poder assistir série. Eu não estou falando mal disso não. A internet é uma bênção. Desde que ela não substitua a palavra de Deus. Paulo está louvando o nome de Deus porque constantemente ele estava com a mente dele voltada para cá. Como é que a gente sabe disso? Quando você vai para a segunda carta que ele escreveu a Timóteo, a carta que ele escreveu da prisão, alguns anos mais tarde, mas dessa prisão ele não saiu, ele já estava condenado à morte. Ele vai dizer para Timóteo, Timóteo, eu queria muito que você viesse aqui me ver. Sei que você está com vergonha de mim, que sou prisioneiro em Cristo Jesus, mas não se envergonhe de mim. Venha me ver antes do inverno, por favor, e quando você vier, traz para mim a minha capa e traz também os meus pergaminhos, a Bíblia. Paulo estava prestes a morrer. E o que ele queria? A capa, é claro, porque estava frio, ia chegar o inverno, mas ele queria também os livros sagrados do Antigo Testamento, a Bíblia. Amigo, quando teu coração está firmado na Bíblia, a palavra de Deus, seus lábios irão transmitir esperança, palavras de gratidão a Deus, mesmo diante dos maiores desafios, que foi o que Paulo fez. Pare e pense nesse momento, o que é que tem saído dos seus lábios? E também dos seus dedos, viu? Porque tem muita gente que com os dedos vão teclando ali, vão colocando muito lixo, vão colocando muito ódio nas redes sociais. Fico imaginando algumas pessoas olhando e falando assim, esse cara aí é crente, olha o que está falando. Só sai ódio desse coração. Amigo, era bom que a gente parasse para poder pensar. Paulo está dizendo, eu oro por vocês, mas eu oro tendo como base o que Deus fez por vocês no passado, então eu glorifico a Deus hoje, porque eu sei que no presente e no futuro Ele vai continuar fazendo aquilo que Ele sempre fez. Queria te desafiar hoje a colocar teu coração firmemente alicerçado em Deus. Volte-se para a Bíblia, a palavra de Deus. E dos seus lábios, do seu coração, da sua mente, a palavra de Deus vai transbordar em esperança, amor e, ao mesmo tempo, incentivo para aqueles que estiverem à sua volta. Mantenha-se firme em Deus e esse dia será um dia de vitórias. Eu estudo a lição e você?